Muito bem, Edilson. O Sérgio todo tatuado, Edilson? Rapaz, eu vou te falar, a situação está tão complicada que a gente vai parar de comprar roupa, vai fazer a tatuagem de roupa no corpo e andar pelado pela rua. Vou te contar, Edilson, deixa eu te falar. Tá falando de esporte, e a gente não vai continuar falando de jogo do Brasil, até porque eu não vi o jogo todo também, mas até porque também o programa de esporte aqui na TV Semana é lá no Semana Esporte com o Léo Baião, o Jorge Magalhães e o André Chara. Aliás, eu não sei se o Jorginho chegou de viagem, né? O Jorginho ontem faltou no programa aqui de esporte e faltou na hora do Carraro. Vou demitir porque ele não está fazendo jus ao salário, não. Vou te contar, viu? Edilson, nós estávamos falando da questão de dificuldade do Brasil e está aí falando de pesquisa no último bloco. E tem uma pesquisa aí de uma consultoria aí de financeira e mostrando o pessimismo do brasileiro. 63% dos brasileiros acham que essa crise, o Brasil só vai superar essa crise nos próximos 10 anos. Outros dizem que a crise política não tem jeito mesmo, porque os políticos só pensam neles. E assim foi esmiuçando a pesquisa. 37% estão extremamente pessimistas com o país, 30 e tantos por cento pessimista. Ou seja, não tem. E chega um ponto lá, não sei se é 42%, se é 47%, que eu não anotei os números. As pessoas estão sem esperança com o país, ou seja, estão desesperançadas. O problema todo que eu acho é o seguinte, na verdade, falta ao brasileiro muito de conhecimento da realidade do país, da questão econômica, do que acontece. As pessoas, às vezes, até no votar, elas elegem para vereador a pessoa que não tem a menor competência de ser e deixam de votar naquele que seria um excelente vereador, que seria um excelente prefeito. Então, o problema do brasileiro, ele peca e erra muito porque ele não se aprofunda em conhecer os grandes assuntos do país. Agora, essa esperança, só daqui a 10 anos, para mim não existe. Se houver mudanças sérias, se assumir um governo sério, se tomar as medidas sérias, o Brasil tem um potencial para recuperar rapidamente. O que atrapalha a recuperação do Brasil é que aqui se faz política com tudo, inclusive com dinheiro público. Se nós tivéssemos gestores, ao invés de políticos, nos cargos importantes, principalmente no cargo executivo, a coisa funcionaria melhor. Mas o problema é que os vereadores pressionam o prefeito e conseguem colocar um monte de gente na prefeitura. Os deputados estaduais pressionam o governador, os federais e os senadores pressionam o presidente da República, porque aqui tudo se faz em torno de política, tudo é politicagem. Você quer ver um negócio? Não teve ontem o congresso do PMDB? Aliás, da Fundação Luiz Guimarães, nem é do partido. O congresso do PMDB vai ser em março. Lá teve discurso contra, discurso a favor. No final, o Temer disse que o PMDB não sai do governo. Não vai sair mesmo, o que nós tínhamos falado? Não vai sair. Porque enquanto tiver um leitinho na maminha da cabritinha, eles não vão largar a maminha. E quem tem sofrido muitas críticas pelas redes sociais é o Aécio Neves, senador Aécio Neves, que foi candidato a presidente, derrotado na última eleição. E o pessoal cobrando o seguinte, ele tem que ter uma posição, ele tem que sair do muro. Se ele é oposição, ele tem que ir a público, apresentar, levantar as bandeiras, defender, apresentar projeto, apresentar proposta. Dar saída para o país, né? Saída para o país. Mas esse pessoal, mas eles não fazem nem impeachment. O pessoal fala assim, até o impeachment esqueceram. Quer dizer, você tem que ter bandeira. Então, por exemplo, o governo teve coisa irregular. Então levanta a bandeira que teve coisa irregular. A situação está ruim. Está ruim por quê? Porque tem que fazer o certo dessa forma. Eles não fazem isso. Infelizmente. Tem que criticar, tem que cobrar e tem que mostrar os caminhos para o país sair do buraco. A crítica verdadeira é aquela, isso está errado, porque o certo é assim. Eles não fazem isso nunca. Ou então discute a saída para o país. Porque agora estão tentando fazer, mas é porque agora já é tarde, o país já está no fundo do poço, não. Já não tem nem poço, já sumiu. Porque é o seguinte, a crítica, apenas por crítica, ela é muito fácil de fazer. Mas a crítica ela tem que ser, por exemplo, quando nós criticamos aqui, temos criticado a situação da Copasa. Por quê? Nós falamos, está errado porque deveria ter feito isso, ter feito aquilo, que ela não fez, e poderia fazer isso, e ela não faz. Então a gente não apenas... A Copasa é porcaria, não. A Copasa está sendo errada por causa disso e disso e disso. A gente coloca uma vez. Assim você faz uma crítica que serve para construir. Tanto assim que algumas das propostas que nós apresentamos, eles já estão estudando lá. Não, mas em cima do que você está falando aí, eu quero dizer para você o seguinte, que nós não fazemos crítica por crítica, não.
Tanto que eu peguei um carro aqui 5 horas da manhã, fui ao município de Pará de Minas e mostrei o que está sendo feito lá. Exatamente. Ou seja, tem vida sem a Copasa. Isso. Tem água sem ser a Copasa. Isso. Agora, vamos falar da Copasa mais daqui a pouco. Né? Mas, por exemplo, o que acontece na política brasileira é que as pessoas... Era assim que o PT fazia quando era oposição. Jogava pedra na vidraça. Hoje, como eles são vidraça, reclamam do PSDB que levou as pedradas de ficar jogando. Mas nem o PT apresentava proposta de solução e nem o PSDB hoje apresenta proposta de solução. A verdade é o seguinte, o PT jogava pedra no PSDB, o PSDB juntou as pedras e agora está devolvendo. Essa que é a verdade, está devolvendo as pedras. Não apresentam proposta, não tem projeto, não tem nada. E o pessoal esquece o seguinte, quem está passando fome é aquele coitado quem está quebrando, que precisa sustentar a família com salário minguado, que não teve condições de educar, porque estudar no Brasil ainda é uma coisa muito cara, é uma utopia muito grande falar que país é pátria educadora, isso é bravata. Mas você viu o pátria educadora? Mas olha bem, essa situação desse cidadão, ele não tem a que recorrer. Se ele não trabalhar e não resultar o trabalho dele, salário, ele não tem onde recorrer. Mas o político é muito tranquilo. O cara, ele assume como deputado, ele pode passar o mandato dele de braço cruzado, nem sequer levantar a mão numa sessão, que ele vai receber salário. Edilson, isso que você está falando aí, negócio da pátria educadora, ontem foi votado o veto, foi votado na Câmara uma lei que permitia aos professores e seus parentes abaterem no imposto de renda a compra de livros. Professores, isso. Não é qualquer um, não. Professores e seus parentes. Isso é instrumento de trabalho, material de serviço. Ontem esse veto caiu, porque a Dilma tinha vetado. E qual que é o slogan do país? Pátria educadora. Como é que você faz uma pátria educadora se você não quer deixar o professor comprar livro? Comprar livro, Verdade. se você não investe na ferramenta para produzir educação no país. Porque, olha, você pode ter aula sem sala de aula. Você pode ter aula sem escola, sem prédio. Você não pode ter aula sem professor. Se não tiver quem ensine, você não faz escola. Se fosse governo, eu fazia isenção até para computadores e tablet e iPad para os professores. Ué, se a ferramenta de trabalho dele, você vai proibir o professor de ter uma condição de ensinar melhor de fazer pesquisas? Inclusive, cara, teve um evento semana passada organizado pelo NEC, fazendo um trabalho, a educação continuada, né? Parece que é isso mesmo, para os professores da rede municipal de ensino. Qual o objetivo disso? Eles entendem, e estão corretos, que como a tecnologia evolui, e o aluno ele passa a ter acesso a isso, o professor também tem que estar preparado para educar esse aluno que já não é mais o mesmo de antigamente, que ia na escola sem saber nada. O menino já chega na sala de aula, muitas vezes, desafiando o conhecimento do professor, e o professor precisa ter isso. Não, mas aí que eu estou dizendo você, aí entra aquele negócio do pessimismo e otimismo, né? Como é que você quer que o brasileiro não seja pessimista, né, com a situação do Brasil, quando você tem esses políticos aí que dizem, mas por vocês mesmo. A cabecinha deles. Mas você pensa bem, olha bem, o Congresso do PMDB, como nós tínhamos falado, não deu nada. Porque era aquele ali... Bravata para cá, apresentando documento para o futuro do país. É só palanque. É só palanque, é só marketing, não vai dar nada. O Cunha, né, que é o presidente da Câmara, né, que está sendo processado aí pelo Conselho de Ética, pelo Ministério Público, etc. Ele agora, ele joga pesado demais. E outra coisa mais, ele tem alguns aliados deles que não estão nem aí para a opinião pública. Eles querem defender o Cunha a qualquer preço. Qualquer preço. Porque o Cunha tem alguns acordos, te dá para isso, liderança para um, relatoria para outra. E muito assim, também porque tem um rabo preso. Exatamente, mas eu vou te falar, chegar nisso aí mesmo. O relator do processo do Cunha no Conselho de Ética, que é o deputado Fausto Pinato do PP de São Paulo, ele recomendou ontem que ele adiantou o processo, dizendo que as provas do Cunha, as contraprovas do Cunha, a defesa do Cunha é irrefutável, olha que as bobagens que a gente sabe. Agora, o que aconteceu? A galera do Cunha começaram a pôr pressão nele também. Sabe por quê de quê?
Porque ele também tem Rabinho para eles. Não, ele tem o seguinte, uma das coisas que está fazendo o Cunha chegar no Conselho de Ética é porque, segundo ele mentiu para o Conselho de Ética da CPI quando ele disse que não tinha conta lá fora. Só que o Pinato está respondendo no STF, porque é deputado, um processo por falso testemunho. Ou seja, como é que... Aí que os caras falaram, se você abrir o processo, nós também vamos abrir um processo contra você, que você também mentiu também. Você está lá um processo no STF. Ou seja, como é que o sujeito vai julgar o outro se você tem rabo preso também? Ali, o que se discute no Congresso é quem roubou mais, quem é mais ladrão, quem é mais safado, quem é mais sem vergonha. Porque ali não, existem políticos sérios, sim, claro existem. Que tem existem. Muito, mas, infelizmente, eles não dão oportunidade para esses esses caras são excluídos das comissões, eles são excluídos das lideranças, porque eles não participam do Eles não se vendem, eles não se corrompem. Você quer ver um negócio? Como é que os otimistas do Brasil, quem são os otimistas do Brasil? Os políticos e seus aliados, né? E seus afiliados. Ah, sim. Olha, depois que foi aberto um processo por investigação da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, o Sobené da Gráfica já recebeu mais 24 milhões do governo federal. E esse cara é Rodrigues e não é meu primo. Edilson, está aqui, inclusive tem uma relação que está no jornal Hoje em Dia, porque é o único jornal hoje que publica as coisas contra o governador de Minas Gerais, porque os outros ficam tudo ali escondidinho. Fazendo... Ele recebeu 8 milhões e meio do Fundo Nacional de Saúde da Rede Cegonha, que ele fez uma cartilha para a Rede Cegonha. Recebeu também do Fundo Nacional de Saúde mais 1 milhão e meio, 1 milhão e 800 para gestão e manutenção, uma revista também. Recebeu mais 1 milhão e 600 para atenção à saúde dos idosos, uma cartilhazinha que eles fazem. E recebeu da Universidade Federal de Juiz de Fora, para uma cartilha sobre educação superior, mais 5 milhões e 200 mil reais. E recebeu da Fundação Universitária de Brasília uma cartilha de mobilização, de mobilidade do trânsito do Distrito Federal, mais 680 mil. E a família, juntando isso aqui, mais a família recebeu, porque tem os amigos da Menda Laranja, tem uns montados, né? 24 milhões, ou seja, depois que está sendo investigado, continua recebendo. Quanto que deu para a Rede Cegonha aí? A Rede Cegonha deu 1 milhão e 800 mil reais. Olha, não, a Rede Cegonha, 8 milhões e meio. Então, 8 milhões e meio. A Rede Cegonha, segundo o deputado Mauro Lopes falou, ia trazer 5 milhões para cá e nós estamos esperando até hoje, o hospital aqui não veio. A verba do hospital não chegou, o que foi prometido já foi, inclusive, cortado. Por exemplo, uma verba de 2 milhões e 800 já virou 1 milhão e 300 e não chegou no caixa do hospital até ontem, que pode ter chegado hoje, né? Então, quer dizer, por isso é que o povo é pessimista, vê os caras roubando e ganhando dinheiro, fazendo revistinha. Como é que ganha tanto dinheiro assim? É isso aí, o cara pode andar de avião, fazer o que quiser. Daqui a pouco a gente volta e continua comentando esses assuntos.